nos ouvindo. E agora nós estamos, de fato, ao vivo, o Dr. Rubens aqui do lado, e nós vamos, acabamos de ler o currículo dele, né, destacando novamente advogado e mediador e presidente do Instituto Vertus. Né? Isso é muito importante para a gente falar. E eu gostaria que o Dr. Rubens, né, nos dissesse um pouquinho, né, desde quando que ele veio para esse campo da mediação, né, advogado brilhante que todos nós sabemos. Obrigado. Né, o porquê que veio para a mediação, o que é que acontece, né, o que o atraiu para esta área. Bom, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, dar boas tardes aos ouvintes da rádio, dizer que eu acompanho o seu programa e vejo que você é entusiasta sobre o tema também, mediação, e você está de parabéns por todo o trabalho que tem realizado ao longo desses últimos tempos. E dizer que para mim é uma honra poder estar aqui nesse bate-papo com você e poder contribuir de certa forma com os ouvintes sobre esse tema mediação que está tão latente hoje, né, no cenário jurídico. Tem a dúvida. E aí, respondendo a sua pergunta, eu comecei a mediação no ano de 1998, no Fórum de Santo Amaro. Opa. Naquela ocasião, por óbvio, né, a lei de mediação ela vem no final de 2015, portanto, a única mediação que existia naquele momento era a mediação privada, a mediação extrajudicial. Então, foi em 1998, no começo do ano de 1998, que eu me aventurei a começar a trabalhar, a estudar o tema em pró de colaborar com a justiça, né, por meio de mecanismos alternativos para a resolução de conflitos. Isso é sempre muito interessante, né, da gente ressaltar aqui. Eu quero já logo vou mostrar para vocês aqui este livro, gente. Olha, está filmando. Esse livro é um livro que fala da lei da mediação, que está totalmente comentado pelo Dr. Rubens, né? Esse livro é meu, foi autografado e eu estou lendo, posso provar porque eu mostrei para ele, está todo riscadinho. Espero que você goste, depois eu quero as críticas. Porque livro assim, né? Se a pessoa pega o livro e guarda e não lê, né? Quando a gente lê, quem é da área sabe, vai riscando, vai colocando amarelinho, verdinho, azulzinho, o que é mais importante, o que atraiu mais. Né? Eu recomendo esse livro, eu acho que é importante a gente falar, e gostaria de falar por que você, posso lhe chamar de você? Por favor. Né? Por que você resolveu escrever sobre isso? Ana, o livro é um projeto que nasceu no final de 2015. Eu começo a escrever o livro no final de 2015 e no meio do ano de 2016 eu encerro, né, o texto e envio para a editora para que nós pudéssemos publicar no final do ano. O livro foi publicado em novembro de 2016, contou com o prefácio do nosso querido presidente, Dr. Paulo Dimas Mascaretti, e para mim foi uma satisfação muito grande. E os motivos que me levaram a escrever o livro, eu acredito que seria no sentido de passar um pouco para as pessoas o lado prático da mediação. É uma lei nova, como toda lei, ela traz aí suas dúvidas, ainda mais considerando um tema novo, que é a mediação. E eu procurei no livro comentar artigo por artigo, trazendo, obviamente, a visão legal, o ponto de vista legal, das consequências de cada artigo, e também colocar um pouco no livro sobre a minha experiência prática. Sim. Que eu acho muito importante. Então, o livro, ele, apesar de ser um livro comentários à lei, ele traz uma conotação muito prática, ele traz modelos de despachos, modelos de requerimento, para quem quer se candidatar a mediador judicial, por exemplo. Enfim, ele procura ser quase que um guia prático para quem está se aventurando ou já há muito tempo trabalha na área e quer, de certa forma, entender um pouco mais, de forma mais profunda sobre o tema e estudar sobre o tema, acima de tudo. Não tenha dúvida. Tem muitos artigos que eles não são passíveis de comentário hoje, em razão da novidade do tema,
e agora traz a mediação na esfera pública. Uhum. Então, sempre que envolve a esfera pública, precisa de um tempo maior de maturação para que os nossos órgãos públicos se adequem a esse novo mecanismo, né? Porque normalmente eles são muito engessados nos procedimentos. Exatamente. Então, quando você traz para o agente público uma possibilidade de fazer um acordo de mediação, eles pulam da cadeira no primeiro momento, porque eles vão ter que ir de encontro, né, a tudo que foi feito até hoje. E o livro procura trazer um pouco dessa nossa experiência prática, enfim, e uma pequena contribuição para todos sobre o tema. Eu falo, assim, pelo menos em questão de tempo, eu tenho muito tempo na mediação, né? E eu posso falar com muita tranquilidade. Um livro muito fácil de ser lido, compreendido, né? É um livro que tem que ser de cabeceira. Posso falar isso? Não, olha, gente, não estou ganhando nada para falar isso, não. Essa foi a ideia, essa foi a ideia. Não estou ganhando nada para falar isso. Estou falando porque eu quero falar. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem, eu falo hoje o que eu quero. Você sabe, então, né? assim, é realmente um livro imperdível. Fico muito feliz, é uma honra ouvir. Sempre que a gente trabalha duro, né, num projeto desse, ouvir elogios é muito importante. E você sabe que um outro ponto que eu me recordo que fez com que eu, enfim, me envolvesse nesse projeto é que, por ser um tema novo e um tema em que deixaria dúvida para todos os agentes que participariam da mediação, desde os advogados, as partes, os mediadores, o próprio Poder Judiciário, foi uma forma que eu encontrei de abrir uma porta, uma primeira porta para facilitar essa compreensão do novo sistema da mediação. E eu vou contar para vocês, não foi ele, esse livro é meu mesmo, mostrei para vocês a dedicatória, e o Dr. Rubens não trouxe o livro. Eu cheguei aqui e falei para ele assim, Rubens, você trouxe o livro? Eu não. Eu falei, eu trouxe. Me salvou. Né? Por quê? Porque eu acho que é muito importante nós disseminarmos a capacitação, mas a capacitação ela não é o primeiro momento. As pessoas que se envolverem com a mediação, elas têm que estudar, né? E esse é um livro muito oportuno para isso. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para você. O que você acha do advogado na mediação? Né? Porque a gente sabe que você tem um escritório de advocacia, nós vamos falar um pouquinho dele, porque aqui nós depois temos que falar do Instituto Vertus, que é um instituto que anda fazendo diferença também aqui no mercado. Né? Olha, o advogado, Ana Luísa, e eu me sinto muito confortável de falar isso, porque sou advogado, me conheço por gente já ouvindo a advocacia em casa desde pequeno até hoje, então eu nasci entre advogados e tenho uma paixão pela profissão. Então, em razão disso, tenho o meu escritório, como você bem comentou, um escritório que hoje tem aproximadamente 40 profissionais. Pode falar o nome, Rubens. É o Decussot Tchoukian Advogados. É a minha fonte de renda, o escritório, eu sobrevivo do escritório, a minha família, então eu tenho um carinho, uma paixão muito grande pelo meu escritório. E em razão disso, eu me sinto muito confortável em dizer para os colegas advogados que a mediação não chega para atrapalhar, para prejudicar ou para retirar o trabalho do advogado. Muito pelo contrário, é uma nova sistemática, um novo tema que vem para colaborar com o advogado. Porque nós, advogados, assim como o Poder Judiciário, estamos cansados da forma com que os processos têm sido, o andamento dos processos hoje, né? A quantidade de processos é uma absurda, não para de crescer. Os nossos juízes, por mais que dediquem o maior tempo possível de suas vidas, é humanamente impossível apreciar com qualidade todos os casos. Então, se nós, advogados, não colaborarmos dessa forma, a justiça uma hora vai travar, né? E nós não queremos isso. Então, o advogado ele tem que entender que surge um novo mecanismo, inclusive com caráter principiológico no novo Código de Processo Civil, e o advogado ele tem duas vertentes aí, dois caminhos a escolher. Ou ele se torna um mediador também, ou ele se habilita para participar como advogado nas mediações. Então esse advogado que se capacita para fazer mediação, ele tem que, de certa forma,
principalmente os advogados do contencioso, que tem um pouco mais aí a briga presente no dia a dia, exatamente, é quase que automático. Precisa haver aí uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. A minha formação é do contencioso estratégico. Eu aprendi a briga. Sim. Então, acho que quanto mais você vive a briga, você vai aprendendo que existem outros caminhos em prol dos seus clientes. Eu sempre faço uma comparação, né? Eu falo assim, que o advogado, ele tem que pensar como arquiteto. O arquiteto, se você pedir para ele virar essa sala, ele põe a gente virar de ponta cabeça, né? E o advogado, ele tem restrições para virar uma mesa, uma cadeira, né? Porque ele foi treinado muito rígido. A cultura não é do culpa país. dele, né? Não é culpa do advogado. É que o treino dele foi um treino mais rígido. Sim. E agora ele tem que se adaptar. E é uma cultura que eu não digo que é uma culpa do advogado, muito pelo contrário, o advogado é uma ferramenta indispensável à justiça. Mas a cultura brasileira é uma cultura demandista. Exatamente. Todo e qualquer pequeno problema já é motivo para judicialização. Exatamente. E este pequeno problema hoje se torna um problema enorme no futuro. Porque essa briga vai potencializando o que era um problema pequeno. Hoje você tem 10 problemas para resolver, Exatamente. A parte até esquece do problema originário. Exatamente. E quando ela se enxerga num caldeirão de problema, fica difícil de resolver. Sim. Então os advogados, já existem muitos advogados, principalmente lá no Instituto, que indicados por juízes para determinadas causas, gostaram tanto da mediação que já estão no 3º ou 4º caso privado. Sim. Então isso prova que há uma mudança comportamental, há uma mudança cultural, e os advogados estão ganhando dinheiro para participar das mediações. Sim, isso é fundamental. Não está se tirando o mercado do advogado. O advogado ele tem que se transformar e trazer essa nova ferramenta para ele poder trabalhar de uma outra forma. Exato. É só uma mudança de como trabalhar. Exato. Mas não vai deixar de ganhar dinheiro. Aliás, ele vai ganhar dinheiro mais rápido. De forma alguma, se fosse algo nesse sentido, eu estaria jogando contra os meus próprios interesses. Você estaria jogando contra si mesmo. O que é importante saber? E eu saber? Também, né? Eu também. Com certeza, você com toda a experiência que tem. Agora, imagine o seguinte, o que é importante o advogado saber? Tem um parênteses importante que nós temos que colocar aqui. Não há, na minha visão, como, num primeiro momento, o advogado talvez prestar esse serviço dentro do seu escritório. Uma questão de incompatibilidade. Sim. Tem que haver uma certa separação. Então, Sim. Quando surge a lei, por exemplo, eu, naturalmente e imediatamente, desvinculei qualquer tipo de trabalho de mediação do escritório, e hoje existe aí o Instituto Vertus, que trata dos casos de mediação completamente dissociados da advocacia. Da advocacia. Isso é importante. Não tem dúvida. Então, enfim, existe tanto o advogado que vai enveredar para o lado do mediador, advogado mediador, Sim. que eu defendo muito, porque o advogado tem muita competência técnica para realizar esse trabalho, e o advogado que vai se especializar na participação das mediações. Eu digo mais, eu digo que o advogado que quiser ser o advogado mediador, vamos dizer assim, muitas aspas nisso, né? Porque advogado, mediador, Sim. Mas o mediador, vamos falar melhor, o mediador que também for advogado, eu entendo que principalmente na área de empresas e na área de condomínios, a empresa que você atua, que é o condomínio que eu atuo, é fundamental. Sim, com certeza. É fundamental. Porque pelas peculiaridades, né? Então, assim, porque ele conhece. Ele conhece a matéria, ele sabe do que ele está falando. O tempo de uma demanda. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que sabe na pele, né? Porque ele está lá 8 anos advogando, não resolve o problema, muitas vezes a decisão não resolve o conflito. Exatamente. Então o advogado ele tem um ferramental muito importante nesse trabalho. Não tenha dúvida. Eu acredito muito. E o Instituto Vertus? Fala um pouquinho para a gente o que é o Instituto Vertus, o que ele faz, como é que ele funciona. Em primeiro lugar, o Instituto ele é um sonho para mim. Né? Desde 2008 que eu já vinha desenvolvendo esse projeto.
E na ocasião, como não havia incompatibilidade, nós realizávamos as mediações como uma área do escritório. Quando surge a lei, eu disse para mim mesmo, é o momento de resgatar esse projeto, tirar ele da gaveta e fundar uma nova empresa, um novo projeto. E o Instituto Vertus, hoje, completou já um ano, né, de aniversário, é muito novo, mas ele já vem trabalhando aí com muito vigor, com muita intensidade. Estamos muito contentes com o desenvolvimento do trabalho do Instituto. Temos lá um corpo já relativamente grande de mediadores e pessoas internas muito importantes para fazer com que o nosso trabalho caminhe com qualidade. E hoje o Instituto ele atua como Câmara Privada de Mediação, portanto ele tem a homologação do Tribunal de Justiça para receber os casos dos magistrados. Ele atua como Câmara Privada para os casos extrajudiciais, ou seja, que as partes ou os advogados indicam. Certo. O Instituto ele também é credenciado pelo Tribunal de Justiça para dar os cursos de capacitação para mediadores. Sim. Além do curso de capacitação, nós desenvolvemos um curso que é na área de contratos na mediação. Isso é muito importante. É muito bacana, porque nem todo mundo é advogado que trabalha na área. Sim. Então, às vezes, fica a dúvida de como instrumentalizar o acordo que foi construído oralmente, né, verbalmente entre as partes. Então nós ensinamos a metodologia do acordo, nós ensinamos quais instrumentos devem estar na pauta do mediador, principalmente quando Câmara Privada, para que eles atendam à necessidade e à exigência do Poder Judiciário. Então é um curso que dá uma visão muito prática das ferramentas contratuais na mediação. E o Instituto tem também um caráter assistencial, né? Todos os nossos cursos, nós temos uma cota em que nós trazemos pessoas que não têm condições de frequentar esses cursos para a formação. Parte do faturamento do Instituto é doado para crianças e idosos. Que legal. Então, assim, nós temos essa responsabilidade. Isso é muito interessante. Porque, ainda que seja uma empresa que tenha a finalidade empresarial, nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com o indivíduo. Sim. Né, com o conflito das pessoas. Então, Entendo. quanto mais o Instituto puder colaborar com essas pessoas, resolvendo esses conflitos, fazendo com que as relações interpessoais fiquem mais harmônicas, mais saudáveis, nós estaremos, né, fazendo o nosso papel na sociedade por uma sociedade melhor, menos beligerante. Não tenha dúvida. E esse é o papel do Instituto. Eu sempre pergunto assim para as pessoas, brigar do jeito que está todo mundo brigando, tá bom? Ninguém está contente, né? Tem alguém contente com essa briga toda? Né? Então, assim, a gente... Vamos pacificar. Exato. Né? Nossa intenção é essa. E quando que você vai ter um novo curso? Deixa eu te perguntar. O novo curso de capacitação ocorre no dia 27 de abril. As inscrições estão abertas ainda. Temos algumas vagas. Temos lá um limite, né, dentro do nosso auditório. Mas existem vagas ainda disponíveis e começa dia 27 de abril e termina no dia 13 de maio. São 3 módulos seguidos, com um total de 70 horas práticas. Que beleza. E uma coisa bacana, Ana Luísa, é que nós, além do conteúdo programático exigido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Instituto ele prestigia muito a questão subjetiva, o indivíduo dentro do conflito. Então nós temos alguns módulos, né, que vêm a mais. Né? Tá. Eles, na verdade, complementam aquilo que o CNJ pede para as instituições credenciadas, com o objetivo de trazer uma visão de autoconhecimento, conflito, a emocionalidade das pessoas, como surge a emocionalidade, o porquê que isso aflora na pessoa. Então é uma forma das pessoas se autoconhecerem, para que elas possam conhecer os mediandos e realizarem um bom trabalho, respeitando sempre os valores de cada um, os anseios de cada um, que isso é muito importante no trabalho de mediação. Deixa eu te perguntar, como é que você vê a mediação daqui para frente? Como é que você acha que vai se desenvolver o Instituto? Né? Qual a sua visão para o futuro da mediação? Excelente pergunta essa, né? Pergunta bem conceitual, e eu coloco aqui como uma opinião pessoal minha, obviamente. Eu vejo que, para responder essa pergunta, há uma somatória de fatores. Sim. Então, em primeiro lugar, Poder Judiciário,
Primeiro, não misturando com a conciliação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Senão a gente acaba misturando tudo e perde um pouco da beleza do trabalho. Porque há uma distinção grande entre um instituto e outro. Uma outra questão, o judiciário incentivando a prática da mediação. Os juízes devem indicar a mediação, devem acreditar nesse novo procedimento. A gente não chama de processo, de procedimento. Com isso, as partes vão começar uma nova era dentro do judiciário, uma mudança cultural. Além do judiciário, os advogados. Os advogados devem exercer um papel importantíssimo, sendo colaborativo, né? Tem que haver uma postura colaborativa no trabalho. O advogado ele tem que entender que o que está em jogo é a parte, são os interesses da parte, não o interesse do advogado. Ele tem que estar à frente, tem que estar defendendo a parte, mas sempre respeitando o interesse da parte. E, por fim, os próprios mediadores, que devem necessariamente prezar por uma qualidade. Buscar a competência, não se aventurar. Né? E estudar sempre. Né? Estudar sempre. Estudar sempre, sempre, sempre. É o que eu sempre falo. Eu, quando faço os cursos de capacitação, eu falo, gente, é o pré-primário. Sempre. Né? Cada trabalho é um aprendizado. Tem que estudar muito. São pessoas. Né? Não existe uma situação ali engessada em que cada trabalho se repete. Não, são pessoas. Exatamente. Pessoas se comportam de forma diferente. Então, a cada trabalho é um aprendizado para a gente. Não tenha dúvida. Né? Então, eu só peço aos mediadores que se empenhem na competência, porque eles vão estar lidando com o sentimento mais profundo das partes. Não tenha dúvida. Então, é muito importante. Todas elas fragilizadas. Reunidas essas ferramentas, sucesso será, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Doutor Rubens, está acabando o programa. Né? Nós temos mais quanto tempo? 2 minutos? Nós temos 2 minutos. As suas palavras finais para a gente poder dar uns recadinhos aqui. Né? Por favor. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, o seu programa, que está realmente focando bastante nesse tema de suma importância, e fazer um apelo aqui final, rapidamente, para que que o Poder Executivo, né, junto com o Poder Judiciário, desenvolva uma metodologia de reconhecimento dos nossos mediadores e conciliadores. Tem muita gente boa trabalhando, de forma voluntária, com espírito colaborativo, e todo mundo na expectativa de ter a justa remuneração. Então, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que isso talvez não seja prioridade na pauta do Executivo, mas o Executivo tem que entender que essas pessoas precisam ser reconhecidas, essas pessoas precisam ser remuneradas para que elas continuem fazendo esse trabalho com muita responsabilidade, que no final do dia vai acabar ajudando a todos. Eu só tenho que agradecer. O programa aqui está de portas abertas. Venha sempre que quiser. Eu só tenho mais um minutinho? Tenho mais um minutinho, que agora é a minha vez. Né? Eu estou lançando 2 cursos ao mesmo tempo. Nós estávamos conversando antes. Um é pela Gabor RH, que é mediação e arbitragem para síndicos e administradores de condomínio, que nós vamos lançar agora nos dias 20, 27 e 3 de junho. Já é o 3º curso. Bacana, que nós estamos capacitando as pessoas para que elas saibam o que é cada um deles, o que é mediação, o que é arbitragem e como os condomínios podem trabalhar com eles. Né? É inegável que precisa nos condomínios. Não tenha dúvida. E, por outro lado, nós estamos fazendo um curso de aperfeiçoamento pela Pretel, mediação e arbitragem, né? De aperfeiçoamento de mediadores na área condominial. E quem quiser maiores informações, ligue para o número 41, tá bom? Agradeço aos nossos ouvintes, agradeço a todos que nos têm acompanhado. A rádio FJR agradece a todos. Não posso esquecer de dizer que, como conselheira da Associação Comercial, tenho o apoio do meu superintendente, Luiz Alberto Pereira da Silva, que também tem desenvolvido um trabalho bem interessante na Distrital Centro da Associação Comercial, né? E a gente se despede para a próxima semana com um novo convidado. Muito obrigada.